A gente se conecta agora com a China, aqui no UOL pelo Mundo. Quem está conosco neste momento é Nelson de Sá, diretamente lá da China, já está aqui conosco na tela. Olá, Nelson, boa noite para você. Feliz Ano Novo. Obrigado, Fabíola. Boa noite para vocês também. Boa noite, Léo. Vamos lá, vamos entender. Todo mundo está falando assim, e a repercussão da China, né? Como que a China reagiu a isso? Né? A China está do lado da Venezuela neste momento. O que você tem de informações para a gente sobre o papel da China nessa mudança aí que Donald Trump fez no mundo com essa sua ação? A China tem se manifestado, os líderes chineses, o governo chinês tem se manifestado desde o primeiro dia, é bastante crítico dessa ação. Hoje, enfim, o próprio Xi Jinping se manifestou no encontro com o primeiro-ministro da Irlanda, falou contra ações hegemônicas que quebram, rompem as relações internacionais, o direito internacional, falou indiretamente, mas falou bastante claramente sobre o caso venezuelano. O chanceler, o ministro do exterior, também falou hoje expressamente sobre a Venezuela, questionando os Estados Unidos, sem citar, mas falando da Venezuela, sobre aqueles países que desejam ser policiais do mundo, questionando isso, dentro do possível, do outro lado do mundo, e com relações basicamente econômicas com a Venezuela, a China está se manifestando bem claramente crítica dos Estados Unidos. Algumas pessoas falam que a China, de certa maneira, tem a mesma ação ali quando se fala também da ocupação de outros territórios de interesse da China. É possível comparar a ação de Xi Jinping com Donald Trump, ou Nelson? Não é a maneira como os chineses veem. Eles acreditam e, enfim, lembram que Taiwan, a ilha de Taiwan, é considerado parte da China, considerado um só país. Esse é o princípio aceito pela grande, quase totalidade dos países no mundo, inclusive o Brasil, os Estados Unidos, enfim. Então, eles não veem, enfim, uma questão de soberania em relação a Taiwan, porque não é um país independente. E não é aceito como um país independente pelo Brasil, ou pelos Estados Unidos, ou pela quase totalidade dos países. Então, do ponto de vista deles, é bem diferente. O que você tem, e não é, digamos, o discurso dentro da China, mas obviamente algo que você vê discutido em mídia social chinesa, por exemplo, é que, enfim, os Estados Unidos hoje e a recente Estratégia de Defesa Nacional, lançada um mês atrás nos Estados Unidos, deixa isso bem claro. Enfim, os Estados Unidos veem hoje grandes potências, o mundo dividido em grandes potências, basicamente essas três que você mencionou, e essas grandes potências têm suas áreas de influência. Os Estados Unidos, na estratégia, deixa bem claro que a América Latina é sua área de influência e eles vão tomar ações como essas contra a Venezuela ou possivelmente a Groenlândia e, enfim, vão tentar evitar que o mesmo aconteça no leste asiático com relação à China, não só contra Taiwan. Aliás, Taiwan hoje nem é tão prioridade para os Estados Unidos, mas em relação aos outros países, que a China tem uma ascendência tal que, enfim, afete aliados americanos como o Japão ou as Filipinas, que são hoje muito próximos dos Estados Unidos. Vai também fazer uma análise a respeito disso, sobre o novo mapa mundi, né? Muita gente está divulgando esse mapa aí pela internet. É claro, aquilo que o Sakamoto diz. O que você vê na internet, como é que é? Não é real muitas vezes, né? Apesar de muitas vezes trazer também provocações. Vamos lá, Omari, como é que você vê? As pessoas estão dividindo aí entre esses três líderes, né? Rússia, China e Estados Unidos, a nova ordem mundial, né? A nova ação mundial através desses líderes mundiais. Pois é, Fabíola, o que eu trago, na verdade, é a leitura de um alto funcionário do Planalto. Dois dias antes do Natal, ele dizia que o Brasil entendia que o Nicolás Maduro e a Venezuela
estavam por conta própria na sua tentativa de resistência aos Estados Unidos. E dizia por conta própria, se referindo justamente à Rússia e à China. O que esse auxiliar do presidente Lula dizia é que ele esperava ver da China uma série de notas de repúdio, até como o Nelson bem assinalava, às vezes nem mesmo citando diretamente a Venezuela ou os Estados Unidos, desse jeito bem elíptico que os chineses gostam de falar, denunciando violações ao direito internacional, um jeito de fustigar, né, naturalmente aí o seu adversário global, mas não exatamente nenhuma medida mais de maior força para condenar essa ação, não qualquer tipo de embargo, nenhum tipo de, enfim, de ação prática para conter a ação dos Estados Unidos na região. É claro que hoje, né, diferente da Guerra Fria, onde essa leitura poderia ser mais clara em relação à Rússia e Estados Unidos, a economia global é muito integrada e o Brasil, por exemplo, Brasil, Peru e Chile têm na China o seu principal parceiro comercial, o que quer dizer que é uma relação comercial importante para a China e que um distúrbio importante na região, enfim, com impacto para esses países, traria perdas significativas para os chineses, não é algo de interesse deles. E a questão da soberania nacional é um dado sacrossanto para os chineses também. Portanto, enfim, eles vão naturalmente defender a soberania da Venezuela retoricamente. Mas o que também fica claro é que há uma semana esses mesmos chineses Pequim fez uma mega operação de bloqueio naval de Taiwan com, enfim, armamento real, com destroyers em campo, que inclusive elevou o alerta da ilha, que se considera autônoma em relação a Pequim, numa demonstração clara de força e que não encontrou qualquer resistência dos Estados Unidos sobre isso. O que nos indica que, de fato, parece estar havendo algum tipo de acordo tácito aí de zonas de influência, Fabiola. Está levantando a mão, que ele quer fazer uma pergunta muito rápida aqui, a Mari, antes de ela se despedir. Vai lá, professor Mairovitch, bem rapidinho. Oi, Mariana, rapidinho. Os jornais europeus de hoje estão fazendo assim uma gozação, chamando o Trump de rei, mas, atenção, mas o Rubio de vice-rei. E chamam atenção com relação a Cuba, os pais dele, cubano, fluente na língua espanhola, mas ressaltam esses jornais que ele fala em Cuba como um perigo internacional. Até que ponto ele influencia o Trump nisso, e o Trump também, que já colocou Cuba na alça de mira. Professor, ele influencia o Trump de maneira decisiva. Rubio foi o principal patrocinador da saída militar para a Venezuela. Aliás, ele começou essa batalha no governo perdendo para uma ala mais moderada moderada em termos, que queria uma negociação que facilitasse a exploração americana do petróleo em campo, mas que mantivesse totalmente o status quo, que negociasse diretamente com Maduro. Rubio era contrário a essa solução desde o começo. Ele queria Maduro fora do poder de todas as maneiras. Portanto, acaba de conseguir um dos seus principais intentos. Essa era uma agenda política do Rubio de décadas. E ele não deixou, inclusive, de citar que Cuba estaria em maus lençóis também durante a coletiva de imprensa do presidente, em que a operação na Venezuela foi explicada no sábado. Quer dizer, o Rubio sinalizando com uma ameaça à própria Cuba, enfim, de novas ações nesse sentido. Seria definitivamente um plano dele. A gente sabe que o Rubio é um dos possíveis sucessores de Trump. Ele quer ser o herdeiro político do trumpismo e, para isso, ele está competindo diretamente com o J.D. Vance, que é o vice-presidente, e o Rubio, com certeza, ganhou pontos aí na sua agenda. Para ele, foi extremamente positivo. Ele está entregando coisas que eram inimagináveis para sua base eleitoral. O Rubio sai fortalecido. Agora, importante lembrar, professor, que sai fortalecido nesse momento. Agora, a situação no terreno é muito incerta. O regime
chavista segue no poder, e o que vai acontecer a partir daí, a gente não sabe. Essa popularidade da ação com a base pode se dissolver muito rapidamente, a incerteza é grande, mas nesse momento o Rubio comemora.